Você já ouviu falar sobre apagão como teste de controle social? Ou até mesmo na possibilidade de uma arma climática? No trecho a seguir, tirado do podcast Tubarão na Bolsa, apresentado por Luan Onofre, a pastora influenciadora Sara Shiva compartilha sua visão sobre o que estaria por trás de eventos globais como o recente apagão europeu. Ela levanta questões que vão além da versão oficial, falando sobre testes de controle social, tecnologias suspeitas e até teorias sobre o uso da ionosfera como arma. Assista agora a esse trecho instigante e tire suas próprias conclusões. Que você falasse, Léo, que a gente estava conversando antes de começar o podcast, sobre o apagão, que você começou a falar para mim qual foi a versão oficial, Motivo, né? A Sim. versão oficial. A versão oficial do apagão. Vai ter a versão não oficial, pode ser? Eu não sei, né? Vamos ver. Tem tantas imaginações aí, possibilidades, né? Suposições. Mas qual era a versão oficial desse apagão que está acontecendo agora na Europa? Ainda tá? Durou acho que 8, 10 horas, recuperou. Uau. O problema é a crise que causou lá. Como eu falei, as pessoas, elas... Você tem uma crise qualquer, as pessoas estão com muito medo hoje. Então você tem um apagão, demora mais que meia hora, uma hora na Europa, não é comum. Sim. As pessoas já começam a ir no mercado, estocar papel higiênico, água. E elas compram tudo, todo o estoque. E aí você chega no supermercado, ele tá vazio, você piora a crise. É curioso como as pessoas criam a crise. É uma crise que não existe. E você tem até um certo... Eu tô falando, inclusive, por relatos de pessoas que eu conheço de lá. Então, aconteceu, inclusive, uma certa crise, assim. As pessoas estão assustadas, estão com medo, ficaram com medo Mas já por causa tinham disso. recebido avisos, né? A gente viu muita gente falando que estavam avisando. Mas não foi alimento. convincente. Não, aviso não da falta de energia. Já tem meses que eu tô ouvindo. Que eles estão falando para você estocar estocar comida. Mantém o estoque cheio, mantém sua casa cheia de... Sempre o seu estoque nunca deixa acabar. E as pessoas estão assustadas. A versão oficial é que você teve um fator atmosférico, então algo que causou uma alteração de temperatura, então, por exemplo, uma massa de ar. Uma massa de ar quente ou fria que causou uma alteração brusca de temperatura nas linhas de transmissão. Sim. E isso, ela foi se propagando, essa massa, e causou o que a gente chama de ressonância eletromecânica. Então é uma ressonância, isso veio na frequência do material dessas linhas, geralmente são linhas de alumínio, veio na frequência do material, então isso começou uma vibração, essa vibração provocou alteração na passagem de corrente, na potência que estava sendo medida, então por isso é eletromecânica, ela é mecânica, mas tem uma repercussão elétrica. E aí o que aconteceu? A rede é interligada ali da Europa. A central, né, você tem um sistema automático de segurança, ela viu essa queda, essa oscilação de potência, falou, alguma coisa está acontecendo, vai explodir. Ela desliga automático, desligou a Espanha, porque esse fenômeno aconteceu na Espanha. Só que como é a Península Ibérica, Portugal tá depois, então desligou Portugal também. As duas foram desligadas. O que eu acho estranho é um fenômeno possível você ter uma ressonância eletromecânica. Por questões atmosféricas é possível, mas é absurdamente improvável. É absurdamente provável. Pode ser o tal do HAARP, né, que o pessoal fala. Já ouviu falar do HAARP? Esse eu não conheço. Conta pra gente. É só dar um Google depois. É. Depois é HAARP. HAARP. Eles falam aí muito dessa história, falam que é uma máquina que ela consegue atravessar a ionosfera, consegue fazer micro-ondas, que nem um forno micro-ondas, e ela consegue focalizar, alcançar e ferver, por exemplo, as camadas embaixo das placas tectônicas, e fazer, dizem, né, já ouvi muita historinha de conspiração que eles falam que é a máquina de terremotos. Não, isso existe, tá? Se testa, e aí eu falando agora como engenheiro, se testa transmissão de energia por micro-ondas. É muito difícil. Isso, na verdade, tem até uma história Tesla, isso aconteceu, tá? Sim. Tesla construiu uma torre para utilizar a ionosfera para transmitir energia para o mundo. Sim. Inclusive foi financiado para isso, mas acabou não terminando essa torre depois foi desmontada. JP Morgan, né? Foi o JP Morgan que financiou. Essa torre depois foi desmontada e vendida. Então você usar, que é usado, tá? Para teste e transmissão de energia, se consegue, mas por curtas distâncias. Você usar isso direto na torre seria possível.
Aí até uma resposta boa, não tinha pensado nisso, viu? Pesquisa, dá um Google depois pra vocês lerem sobre HAARP. É um negócio meio assustador. Sim. Tem uns sites que falam muito de conspiração. Eu gosto muito de zapear. Quando eu tenho tempo, ultimamente eu não tenho tido, mas quando eu tinha mais tempo, eu zapeava muito alguns sites de conspiração. Eu li uma vez um artigo muito interessante de um cara mostrando alguns terremotos que ocorreram no mundo após certos desentendimentos entre determinados países. Olha aí. E aí eles diziam que tal e tal país, que eu não vou falar aqui, Jesus curou, mas não abestalhou a Sim. gente, tal e tal país tem essa máquina. Então, era sempre quando um país que não era uma potência como esse desafiava, logo depois tinha um terremoto no tal país. Então, tem toda uma historinha que a historinha da mudança climática, da guerra climática, das armas climáticas, né? Eu não sei se quem aqui está assistindo a gente pensa igual, mas eu acho que isso é um super teste. E eles já vêm avisando, né? Desde 2021. Para mim, isso é um teste. Para mim, o mundo, a gente está sendo testado pro controle. Porque hoje, se a gente observar, nós abrimos mão de usar o relógio, abrimos mão do despertador, abrimos mão da agenda, abrimos mão de tudo que era de papel. Sim. Abrimos mão, tem gente que até a chave de casa é no celular. Tem gente que não anda mais com carteira, paga com celular. Tudo virou o celular. Então hoje, acabou a eletricidade, caiu a torre de transmissão de onda de celular, Ferrou. tá todo mundo isolado. É um super controle. Testes de controle, controle social. Eu não tô dizendo que seja, mas Sim. eu desconfio. Mas eu sou desconfiado. testes de controle social, até em larga escala, acontece. Né? Tá? Até você tem testes estatais, até para você ver até onde você consegue subjugar a população. Sim. Isso acontece. No caso desse, de usar... Porque tem algumas ilações que a gente faz parecer lógicas, mas são meio complicadas. Hoje eu ouvi uma no Pânico, que é um cara que fala de futebol. Sempre esqueci o nome dele, largado, pelado. Tem um nome assim meio estranho. Esqueci o nome dele. Pilhado. Ele... É Pilhado. pilhado. Isso aí, pilhado. Pilhada. É, muito bom. Eu gosto. E ele tava falando da camisa vermelha, né? Da camisa vermelha da seleção. E ele fala assim: essa camisa é política, né? Ele fala, eu tenho certeza que é. Né? Só que qual que é a alegação que ele usa, a lógica que ele usa? Primeiro, porque essa vai ter Copa do Mundo e essa Copa do Mundo é em ano de eleição. Parece lógico, mas que Copa do Mundo não é em ano de eleição? Todas as Copas do Mundo vai ser. são em ano de eleição, porque ela acontece de 4 em 4 anos e a eleição é de 2 em 2 aqui no Brasil. Então, né, isso sempre acontece. Aí quando você coloca assim, sempre depois de uma crise e tal, não sei o que, tem um terremoto. Mas a gente sempre tá tendo crise em toda a história da humanidade. E assim, eu poderia usar, por exemplo, micro-ondas para ativar de alguma forma uma placa tectônica? Poderia. Mas eu não teria potência instalada para isso e não seria possível a gente não identificar. Porque seria tanta energia envolvida que não teria como a gente não identificar que isso aconteceu. Sim. Entendeu? Então por isso que eu tenho Mas uma se fosse num resistência... local ali Mas o que você estratégico. pensa da... Se fosse um lugar Num estratégico. estratégico Então, ali pequeno que tem vai ser, causar. Tem que ser. Um caso estratégico. Você pode fazer em qualquer lugar. Você vai fazer no meio do cerrado brasileiro, não vai vai adiantar adiantar. nada. Você vai fazer, por exemplo... Mas, sei lá, tá na linha super importante. Você vai fazer ali. no Círculo do Fogo, por exemplo, que é sim. mais fácil, um lugar onde você precisaria de menos energia. Mas mesmo assim, a gente tá falando de coisas muito, muito grandes, são placas tectônicas. Não teria como por micro-ondas, até pelo... Por que você usa... Lembra, você vai lembrar disso, também eu peguei essa época, os primeiros micro-ondas que secavam a comida. Lembra disso? A comida ficava seca quando você tá fazendo... Aí hoje você tem técnica, você gira e tal, não sei o quê. Por quê? A micro-onda é uma energia... é uma onda eletromagnética de baixa energia. Sim. Ela é tão... E como que a gente consegue aquecer as coisas? Na verdade, temperatura nada mais é do que energia cinética das partículas. Quanto mais vibra a partícula, mais temperatura ela tem. E onde tem umidade, esquenta mais rápido Porque lá dentro. a micro-ondas ela tem tão baixa energia que eu só consigo vibrar mesmo uma molécula super simples e leve como a da água. Sim. Entendeu? Por isso que ela Fácil. trabalha na água, né? Por isso que ela seca, porque é essa molécula que ele atinge. Então, para eu conseguir ter uma ação numa placa tectônica, a potência instalada usando micro-ondas seria absurda. Não teria como eu fazer isso sem ser percebido. Sem a gente... Vai dar um Google pra você ver. Isso eu não conheço, Aí, ó. vou Tem pesquisar. fotos do que é, de como que é o lugar. Dá um Google. O Léo, ele não é da teoria da conspiração. Não, ele não eu gosta. sempre tenho uma explicação Você científica. gosta? Eu gosto, Ele muito, adora, muito. ele adora. Tudo Eu pra ele. mando pra ele, o Léo, ele... Você tem que trazer o Felipe Fogossi. O Felipe- Ele já veio aqui uma vez, Cara, já. o Foi Felipe muito bom. eu e o Felipe lá no Redcast. Gente, o Felipe, aquilo é uma enciclopédia, aquele menino.
Mas ele sabe gosta das muito. teorias da conspiração? Ele sabe tudo. Eu Ele destruo só todas sabe as tudo. teorias da conspiração. Não, você tem que fazer É que com o Léo é Felipe. muito lógico, Você Léo. tem que fazer com o Felipe. Isso é mentira. O Felipe, ele vai te dando os endereços dos troços. Caramba. É apavorante. Eu amo, né? Eu fico, nossa, eu gosto já dele. sei de tudo. Mas eu não tenho as bases todas que ele Sim. tem. Eu sou apenas uma entusiasta. Eu gosto de ler, acho interessante. Vivemos em um mundo onde os fatos muitas vezes vêm acompanhados de versões oficiais e não oficiais. O que ouvimos aqui não é uma verdade absoluta, mas um convite à reflexão. Seriam esses apagões apenas falhas técnicas ou testes silenciosos de controle social? Estaríamos diante de novas formas de guerra, invisíveis aos nossos olhos? A verdade pode estar entre linhas, ou além delas. Cabe a você investigar, questionar e tirar suas próprias conclusões. Se esse conteúdo te fez pensar, deixe o seu comentário aqui embaixo, quero saber o que você acha de tudo isso. Curte o vídeo, compartilha com alguém que precisa ver isso, e claro, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos que vão te tirar da zona de conforto. Nos vemos no próximo vídeo.